Ao longo dos anos, muitos itens sumiram dos automóveis e hoje vamos listar mais alguns deles aqui na Sessão Nostalgia. Olá amigos do canal PL, sejam todos bem-vindos. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e venha conosco, porque afinal todo dia é dia de nostalgia. Eu fiz já um vídeo falando sobre itens que sumiram dos carros e tem parte 2, né? Porque afinal de contas os itens são muitos, né? Temos mais alguns deles aqui e já começando pela alça PQP, que pode ter outro nome dependendo da região. Alguns conhecem como alça de segurança, aqui nós conhecemos como alça PQP, aquela alça que fica ali no teto, geralmente em cima da janela da porta. E em alguns carros elas são mais comuns apenas do lado do passageiro, do lado direito, mas alguns automóveis aí mais completos, se podemos dizer assim, da época, tem também na parte de trás. Se nós pegarmos, por exemplo, o nosso Santana CD, ele tem alça para os ocupantes traseiros e também o da frente. No caso da Paraty GLS 88, somente na frente mesmo. E em alguns casos ela ficava não exatamente no teto. No caso do Fusca nós tínhamos a alça PQP ali no painel, e na Brasília também no início tinha uma alça ali, né? O cara ficar segurando ali, até é engraçado, né, gente, pensar dessa maneira. Mas realmente nós vemos que essa alça tem sumido por a questão, acredito, de corte de custos e por ser um item que às vezes as pessoas ali, a maioria das pessoas acabam nem percebendo, acabam nem notando mais a existência deles. E se você eliminar 3 peças dessa por cada veículo produzido, a economia acaba sendo grande. Por essa razão eu acho que não é mais oferecido, e muitos carros aí simplesmente deixaram de vir com a alça PQP, mas muitas pessoas têm mania de andar ali com a mão ali em cima, né? E realmente isso tem se tornado cada vez mais impossível, porque elas não têm mais vindo em muitos carros, como Virtus, por exemplo, Polo, não oferecem mais esse item. Rodas aro 13 tem sido uma grande dificuldade, inclusive para pessoas que têm veículos com rodas dessa polegada, comprar pneus novos de aro 13. Tem se tornado cada vez mais difícil encontrar pneus nessa medida, na medida exata original do carro em questão. E inclusive quando você encontra, o valor de um pneu aro 13 acaba sendo até o mesmo de um pneu aro 14, ou às vezes até mais caro, né? Então o pneu aro 13 ele é o mesmo preço ou mais caro do que um aro 14, e os carros novos não saem mais com pneu aro 13. Eu lembro que se a gente voltar no tempo aí para, sei lá, 10 anos atrás, 2012, nós tínhamos carros ali como Fiat Uno, Gol G4, Fiat Palio, o Economy, todos eles saíam de fábrica com pneu aro 13. E hoje os carros de entrada já não saem mais, ali são de aro 14 em diante, até o próprio Fiat Mobi já ele vem com rodas aro 14. Então os veículos não saem mais. Eu lembro que até a estrada usava rodas de aro 13. Isso não tem mais sido usado, né? A gente voltar nos anos 80, carros de luxo da época, como Monza, Del Rey, Santana, eles saíam de fábrica com rodas de liga leve opcionais que eram de aro 13. Monza, Santana, rodas ali de liga leve aro 13. A roda de liga leve antigamente não era moda em questão de tamanho em si, quanto menor melhor. Na velha escola inclusive era comum Fuscas que originalmente saíam com rodas aro 15 terem suas rodas trocadas por rodas escorro, ali rodas 13 pequenininhas, né? Era a moda da época. E os carros ali de luxo, rodas 13 realmente, que já não se fazem mais. Olha, o interior monocromático, que eram aqueles carros que tinham o interior basicamente numa cor só. Não era exatamente todo o interior, né? Tinha uma coisa ou outra. Por exemplo, eu tive um Ford Verona GLX 91 que ele era dourado por fora, um dourado Mirage, né? E por dentro ele era marrom.
bancos marrom, painel, tudo ali era marrom, com exceção do volante. E essa combinação existiu em vários veículos, Opala, Monza, teve até Monza e Opala com interior Chateau, que se escreve, né, Chateau, mas se lê Chateau, que é o interior vinho. Olha, quando que você vai imaginar hoje um carro novo saindo de fábrica com interior vinho original? Pois é, nos anos 70 e 80 isso aconteceu. Até o Monza também chegou a sair com interior azul, né? Alguns carros nacionais saíram com interior azul, por incrível que pareça. Mas o mais comum realmente acabava sendo o marronzinho. Até o Fusca 1300L poderia vir com interior marrom. Brasília também saiu com interior azul, muito raro inclusive. E então esses interiores de uma cor só, monocromático, unicromático, né, são coisas que deixaram de existir ali da segunda metade dos anos 90 para frente. Isso acabou deixando de existir nos carros novos. Até o começo dos anos 90 você tinha alguma coisa, como eu já citei o caso do Ford Verona, mas 94, 95 para frente isso já deixou de existir. Eu acho uma pena porque, na minha opinião, carros com interiores unicromáticos são belos e charmosos. Olha, uma coisa que acabou virando ali porta-treco nos carros, que é basicamente os cinzeiros. No caso, muitos carros antigamente saíam com cinzeiros para os ocupantes da frente e também para os ocupantes de trás. Esse cinzeiro, porque na época era um charme, uma questão de status você fumar, né? Uma coisa que mudou com o tempo, um costume, uma questão cultural que se transformou com o passar dos anos. Então, os carros que eram daquele tempo traziam cinzeiros ali, quando o carro era de luxo, trazia cinzeiro dos dois lados. O TL nosso, por exemplo, aqui tem cinzeiro dos dois lados para quem vai atrás e um na frente, ou seja, 3 cinzeiros. Você imagina só, pessoal, um carro saindo de fábrica com 3 cinzeiros. Isso mostra que realmente o fumo era uma questão comum. Hoje quem muito fuma são alguns motores aí de carros velhos, né? Mas então esses cinzeiros, com o passar dos anos, com as pessoas deixando de fumar, a maioria, eles acabavam virando porta-trecos. No caso da frente, porta-moeda, porta-fusível, porta-clipes, porta tudo menos cinza de cigarro. Muitas pessoas às vezes nem percebem que esses cinzeiros podem ser removidos. Eles saem, porque se você for analisar a questão original deles, para comportar e acomodar cinzas, como é que você vai jogar isso fora? Então, os cinzeiros, eles saem, todos eles, você pode tirar para poder jogar fora as cinzas ali do cigarro e pôr de volta. As pessoas acabavam nem notando isso e esses cinzeiros acabavam com o tempo se transformando também, principalmente, cansei de ver cinzeiros do banco traseiro ali serem entupidos literalmente por papel de bala, papel de chiclete. Quantos carros aí eu vi e tive que os cinzeiros traseiros estavam ali ocupados por papel de bala? No caso dos dianteiros, acabavam virando porta-treco. Tem até um caso curioso do Chevrolet Corsa, ó, quantos exemplos de outras marcas eu estou citando hoje. O pessoal fala que eu só falo de Volkswagen. Pessoal, eu possuo 3 veículos Volkswagen. É a mesma coisa, o nosso querido amigo ali, Badolato, ele tem uma grande coleção de Dodges nacionais e internacionais e Chevrolets. Então, logicamente, ele vai falar bastante desses carros. Eu tenho apenas 3 veículos aqui Volkswagen, então isso torna natural que eu fale e conheça um pouco mais sobre esses veículos, né? Afinal de contas, a Volkswagen é uma marca que eu sempre tive um maior contato. Mas hoje aqui no nossa sessão Nostalgia eu citei vários exemplos de outras marcas e vou citar mais um agora, que é o caso do Chevrolet Corsa, lançado em 1994, que balançou literalmente o mercado. E ele trazia um cinzeiro ali na parte de baixo do painel, um pouco abaixo ali onde fica o rádio. Com o passar dos anos e essa mudança cultural das pessoas deixarem de fumar, o cinzeiro acabou virando um porta-moeda, um porta-objetos ali, só que é pequeno, né? Então a própria Chevrolet, com o passar dos anos, aquela peça deixou de ser um cinzeiro e passou a ser um porta-treco. Então eliminou-se aquela parte ali que acomodava as cinzas e que podia ser removida e ficou só a tampa, basicamente oca, que passou a ser um porta-objetos. Até trazia uma mensagem de alerta dizendo que aquilo não deveria ser usado como cinzeiro.
Olha só, olha, o cinto de 2 pontos para passageiros do meio. Isso é uma coisa boa, hein? Isso é uma coisa positiva, porque antigamente os ocupantes de trás não se usava cinto de segurança, nem na frente, né? Então o cinto, na minha Paraty realmente isso acontecia. O pessoal colocava o cinto debaixo do banco e ficava lá, ou às vezes até o cinto era arrancado. Então o cinto de 2 pontos para quem ficava no meio é o cinto só abdominal. Você tem cintos laterais, no caso do Santana, vamos usar o Santana como exemplo, Monza. Você tem o cinto, no caso do Santana CD, ele vinha com um cinto de 3 pontos, então na coluna ele tem ali o cinto que vem de cima. O Santana CS e CG, que eram os mais simples, o cinto só abdominal. No caso do passageiro do meio, em todas as versões era só realmente abdominal. Isso sumiu, né? Porque hoje todos os cintos para os ocupantes traseiros são de 3 pontos por lei, é obrigatório. Talvez se não fosse obrigatório, os carros estariam ainda saindo com cinto abdominal. E o encosto de cabeça também é uma coisa que hoje tem em todos os carros aí e que antigamente não havia, né? Era muito comum, mas em carros de luxo você tinha o encosto de cabeça e a maioria esmagadora dos veículos não saíam com encosto traseiro para ninguém. Os carros de entrada, inclusive, o Uno Mille, Gol BX, em algum momento da história, eles não traziam encosto de cabeça nem para os passageiros da frente. É que acabou virando lei nos anos 90, então os carros acabavam tendo que vir com o encosto de cabeça ali do banco da frente e também o retrovisor do lado direito, porque senão iam continuar saindo sem. Olha, uma coisa que realmente as pessoas nem lembram mais, né? Você lembra aqueles carros nacionais que a buzina era aqui, ó, pipi, pipi, na alavanca de seta? O Corcel 2, Del Rey, Pampa, Belina, a Fiat Uno, Prêmio antigo, todos eles traziam a buzina aqui, ó, e outros também nacionais, fora de série, alguns também, a buzina na alavanca. Quantas pessoas não procuraram a buzina ali, apertando no miolo do volante e não acharam, né? Porque a buzina estava na alavanca de seta. Isso era uma tendência, não era a maioria, né? A maioria dos carros sempre realmente teve a buzina no volante. Mas esses carros aí, como a Ford e a Fiat, adotaram esse sistema na alavanca. Eu particularmente não gosto muito. Mas eu acho que se você tiver um carro assim, você acaba até acostumando com a buzina ali. Então, tem gente que acostuma com o painel do Etios, que é central, né? E outros carros também. Então, a buzina ali lateral é realmente uma questão de costume, mas que sumiu. Não se tem mais carros com a buzina lateral. Eu tô lembrando aqui mais dos carros da Fiat e da linha Ford, mas eu sei que existem outros, tá? Realmente existem outros veículos que usam buzinas desse jeito, mas é uma coisa que realmente sumiu. A Fiat fez essa transição no ano de 1994, quando lançou-se o novo painel, o novo interior do Uno, né? Quando chegou ali o Uno ELX, que era um Uno eletrônico com uma roupa mais luxuosa. E aí a buzina voltou para o miolo ali do volante, né? O Uno Electronic básico, antigo, que ficou até 95, ele foi o último a sair com a alavanca ali, da buzina na coluna, na alavanca de seta. Olha, uma coisa que realmente sumiu, eu vou dizer realmente que desapareceu, é o carro popular. O carro popular não existe mais, né? Hoje o carro mais barato do Brasil, o Fiat Mobi, Renault Kwid ali brigando, mas todos eles ali partem de 64 mil reais, 65 mil, isso quando eu tô gravando esse vídeo, porque ele tá sempre subindo. Então um carro zero mais barato hoje custa 64 mil reais. Você já parou para pensar nisso? Eu, com 64 mil reais na mão, compraria um carro usado, um carro 2019, 2018, mas mais completo, uma categoria superior do que um Fiat Mobi, um Renault Kwid, né? Então, o carro popular, que ganhou esse nome de popular nos anos 90, quando os carros com motor até 1000 cilindradas ganharam a isenção de IPI mais camarada. E surgiu ali o Uno Mille, Gol 1000, Escort Hobby, Chevette Júnior. Depois o Chevette Júnior foi uma tentativa meio adaptada, né? Mas depois chegou o Corsa, o Indy, realmente ali foi um sucesso. Então esses carros desapareceram.
Hoje o mercado está cada vez mais nichado em carros de maior valor agregado, SUVs, e realmente os carros populares morreram, estão desaparecendo aí, e isso eu acho, na minha opinião pessoal, um erro. Porque a mesma medida que nós vemos os carros populares morrendo no mercado de 0 km, nós vemos uma procura crescente por esses carros no mercado de usados. É tão claro isso. Então, à medida que nós temos as marcas, as montadoras deixando de oferecer carros baratos, nós temos, ao mesmo tempo, uma procura grande, crescente por esses carros no mercado de usados. Por quê? O mercado de zero não está mais atendendo esses consumidores. Então, na minha modesto ponto de vista, isso é um erro. Dá até um tema para uma outra abordagem. São mais itens que sumiram dos carros que eu listei aqui. Não são todos? Com certeza voltarei para falar mais sobre isso. E eu espero você no próximo vídeo aqui no canal PL. Afinal, todo dia é dia de nostalgia.